Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Angélica, sou de Porto União, sou mediadora judicial, facilitadora de justiça restaurativa. E pessoal, vocês não sabiam que lá no meu passado também sou formada em educação física, também dei aula de educação física e amo o esporte, amo de paixão. E acredito que o esporte pode ser uma ferramenta, um instrumento para trabalhar a dignidade da pessoa humana. Porque é esse nosso papo, pessoal, do podcast. Quem ouviu no Spotify, quem ouviu no YouTube vai poder ouvir agora. Esse é o nosso papo há 2 semanas, sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, como ele pode ser aplicado na prática. E o nosso quadro Gente que Faz traz isso. Falamos com a deputada Cristina Silvestre, falando sobre a lei estadual 20.595, que trazia essa relação de dignidade à mulher que sofre violência doméstica. Conversamos com Rubinho, dos Doutores das Águas, que também vai lá na Amazônia, já está lá, viu, pessoal? Ele já está na Amazônia para poder fazer o trabalho social dele, né? Que é levar a saúde, levar higiene, né, básica para aquele pessoal dos ribeirinhos da Amazônia. E hoje nós temos um cara fantástico. Na minha época de faculdade, eu já conhecia a modalidade que ele trabalha hoje. Depois, eu ouvi falar muito dele. E quando eu fui trabalhar essa modalidade na escola, eu estudei muito caro. Ele tem um trabalho muito diferente. Ele leva o princípio da dignidade da pessoa humana lá, na comunidade no Rio de Janeiro, com as pessoas. Ele é gente que faz, pessoal. Ele leva educação, esporte, lazer e principalmente que a criança, o adolescente e o jovem têm capacidade de se desenvolver sim e ter o mínimo necessário para ser uma pessoa digna. Então, eu vou convidar para falar com a gente hoje, para vocês ouvirem agora ou ouvir depois, o professor Sebastião de Oliveira, professor, né, criador e criatura do projeto de badminton na comunidade do Chacrinha. Ele vai falar mais com vocês, né, do que eu falo demais, né? Professor, seja bem-vindo, se apresente, apresente o seu projeto para o pessoal que vai nos ouvir depois, está nos ouvindo agora. Muito bem, professora Angélica, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, por suas palavras. Acredito em tudo isso que, que a senhora falou, você falou, em termos do esporte. O esporte, ele realmente transforma a vida. E essa raquete, aqui, cadê ela? Acho que ela aparece aqui, tá vendo? E essa petequinha de plástico aqui, ela transformou a minha vida. Depois, é claro que eu conheci essa daqui também, de perna, são 16 pernas de ganso. Mas o que eu gostaria de falar com todo esse público maravilhoso é a gente poder dividir conhecimento, de passar o nosso ponto de vista de quem vivenciou determinada fase da vida que possa complementar, possa inspirar outras pessoas. Então eu, Sebastião, estou lidando com esse esporte, por acaso, mas a minha entrada nesse esporte ela tem uma razão única: incluir, atrair criança para que a gente pudesse dar palpite nas suas vidas. Por quê? Eu, Sebastião, eu sou nascido em Espírito Santo e a minha mãe, ela era empregada doméstica de uma pessoa muito importante nessa cidadezinha, Guaçuí. Trouxe a minha mãe para o Rio de Janeiro para trabalhar para ele aqui na Tijuca. Eles formaram em medicina, então tinha consultório. Minha mãe era empregada dele. Se desentenderam. Minha mãe arrumou um emprego na casa de um ministro. E o ministro tinha uma mansão na frente e uma casa duplex atrás só para os empregados. E minha mãe, caramba, vou poder criar meu filho aqui comigo. E me trouxe de Espírito Santo. Quando me apresentou a família, aí a família falou, não, ele não pode ficar aqui. Minha mãe, poxa, mas eu não tenho onde colocá-lo. Não, eu vou te ajudar. E ele me internou na FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Lá eu convivi com pessoas que eram pegos na rua, pessoas viciadas, tudo quanto é tipo de malandragem. E eu fui colocado ali.
por não ser filho dele. Então esse senhor, eu não vou citar o nome, mas é uma pessoa da justiça. Essa pessoa, ela chegou e me deu uma grande lição de vida. Ela me disse e fez o que eu nunca deveria fazer com as pessoas. Ela me ensinou o que eu não devo fazer com as pessoas, porque eu não gostei de nada daquilo. Eu queria estar do lado da minha mãe, queria ganhar um abraço dela, queria conviver com ela, e ele me excluiu disso tudo. Então, como eu não podia passar final de semana com ele, não podia... A FUNABEM, ela pegou e mandou para a FUNABEM de Minas Gerais, onde eu fiquei até os 12 anos de idade. E aí, aos 12 anos, me chamaram para passar as férias em casa. E eu, caramba! E aí, quando eu cheguei em casa, eu pensei que eu ia jogar bola, soltar pipa. A família do ministro tinha morrido. Minha mãe alugou uma casa em Caxias. Para ela pagar o aluguel da casa, ela trabalhava no lixão de Jardim Gramacho, catando papelão, coisa para vender, para comer. E lá a gente disputava comida com urubu, tinha que subir nos caminhões. Comi muita batata frita, cortava aquela parte podre, a gente fritava. E uma coisa estranha, curiosa, até que acontecia, é que chegava aqueles caixotes de madeira cheio de espinha de peixe e cabeça. Eu ficava procurando o corpo do peixe. E eu não achava o corpo do peixe. Até porque eu não tinha acesso ao supermercado, que dentro da FUNABEM tu não ia ao mercado. As coisas chegavam lá para a FUNABEM. Então eu não entendia por que não só tinha a cabeça do peixe e aquela espinha. Hoje eu entendo que eu vou no mercado, eu também descarto a cabeça de peixe, mas antes, aquilo lá pra gente pegava a cabeça, levava para casa, fazia pirão, era o que a gente comia. Então eu não gostaria que vocês tivessem pena de mim, mas isso foi uma coisa muito importante que aconteceu comigo naquele momento. Ali não era a parte cruel. A parte cruel é quando você saía do lixão, chegava na sua casa, onde você tinha que conviver com as crianças na sua idade, onde você era chamado de negrinho, de trombadinha da FUNABEM, de rampeiro. Então essa parte que doía. Mas o ser do lixo, eu não escolhi para cair naquela família pobre e estar ali. Então eu, convivendo com aquela situação toda, eu não entendia por que eu estava naquela situação ali de pobreza, não tinha nenhuma noção de nada daquilo. Mas passou-se. Aos 16 anos, eu conheci o outro lado da moeda. Uma pessoa pobre, instrutor de lanternagem, tinha um corcel, e ele me deu uma grande lição de vida. Ele se preocupou comigo. Ele me colocou assim, sentado, e falou: Sebastião, eu quero que no ano que vem você procure um outro curso para você fazer. Eu falei: você está me expulsando, mestre? Ele: não, estou preocupado com você. Você passou o ano todinho brincando, e você brincou com a sua própria vida. Você não aprendeu, não deixou os outros aprenderem. É porque esse curso não te interessa. Então está na hora de você procurar um outro, porque a minha preocupação é que você, 2 anos daqui a 2 anos você vai sair da FUNABEM, você vai viver de quê? Então você tem que aprender uma coisa. Você vai ter que montar uma família, ou você vai ficar igual os teus colegas que saíram, pedindo uma latinha de comida na grade, porque isso aqui não vai durar para sempre. Então a minha ficha caiu, e ali eu comecei a chorar, não conseguia parar de chorar, mesmo tentando ser durão, eu não conseguia, as lágrimas desciam. E eu estabeleci ali um desafio comigo mesmo, que eu não ia sair da oficina dele e que eu iria realmente aprender aquela profissão. E entramos de férias, na segunda-feira eu já comecei a procurar uma oficina para trabalhar de graça. E quando eu voltei em janeiro, em fevereiro, depois das férias, fui para a oficina dele, fiz um dos melhores cursos com ele. Dei uma bolsa para ir para o Senai. Eu não queria bolsa para ir para o Senai. Eu queria fazer um estágio dentro da FUNABEM. E quando eu fui fazer o estágio dentro da FUNABEM, não me permitiram, porque eu tinha ganho uma bolsa, porque eu fiz um bom curso lá dentro.
Aí eu fui lá pedir à diretora para não deixar eu ir para o Senai, que eu queria fazer um estágio dentro da FUNABEM. E ela falou, se você fosse meu filho, eu te mandava para o Senai. O diploma do Senai, ele é reconhecido nacionalmente. E o diploma da FUNABEM é marginalizado. Se você chegar com o diploma da FUNABEM, você vai ser impedido de trabalhar. E com o certificado do Senai, você vai ganhar o Brasil. Eu entendi de pronto, fui para o Senai, fiz um dos melhores cursos do Senai, e com isso eu me destaquei tanto que o supervisor falou que esperava dos garotos do Senai virar o Senai de cabeça para baixo, botar tráfico lá dentro, e de repente um dos garotos se destaca como melhor em todas as épocas. E aí a Flora, que era a diretora, queria me conhecer. Aí quando eu cheguei na FUNABEM para jantar, terminou o curso, olha, amanhã você não vai para o curso que a Flora quer te conhecer. Eu falei, já me conhece. Eu fui lá para pedir para ela para mim não ir para o Senai. Ela falou, não, ela não está lembrada de você, ela quer te ver. Então eu fui lá falar com ela. Quando eu cheguei, tinha 2 diretores lá para falar com ela. Ela me passou na frente dos diretores. Eu fiquei até constrangido. Eu falei, não, eles estão na frente. A secretária, não, mas ela quer falar com você. Aí eu cheguei lá e falei, pois não, professora. Aí ela, é você aquele sorrisão que ela abriu. Eu falei, sim, eu já falei que a senhora me conhecia, mas eles me mandaram eu vir aqui mesmo assim. Ela falou, nossa, como eu estou orgulhosa de você. Você abriu as portas da FUNABEM, do Senai para os seus alunos, seus irmãos. Você está de parabéns. Ela ligou, olha, Yunis, segunda-feira eu quero que a ficha dele desça para a sede, eu quero que ele faça parte do nosso quadro funcional. Então, eu passei naquele momento a ser funcionário da FUNABEM. Então eu entrei no cargo de servente, porque o quadro de lanterneiro estava completo, e atuando na área de lanternagem. E para que eu pudesse ser promovido a lanterneiro, o meu oficial tinha que morrer, tinha que ser mandado embora, eu entrasse no lugar dele, ou o lanterneiro morrer, e o meu oficial passasse a profissional, e eu ia meu oficial. Mas isso não aconteceu, eu era muito bem tratado lá na oficina, ficava trabalhando de servente, atuando na área, estava feliz da vida, ganhando uma fortuna. Para quem é aluno, tu não tem nada, de repente tu passa a ganhar um bom salário. E nesse momento que muda a política, a professora Terezinha Saraiva, que era presidente, saiu a diretora Flora, e muda a política também dela dentro do setor de transporte, ao qual as pessoas, o meu oficial tinha medo de mim. Eu tomar o lugar dele como meu oficial, começou a criar um clima desagradável lá, que acabou que me mandaram ser servente mesmo, limpar os carros ao invés de trabalhar lá na lanternagem. Eu me dava super bem com ele. Então aquela maldade do cara que era com medo de perder o emprego, ele me excluiu. E, então eu não tinha chance mais de chegar à lanternagem. Como eu nadava na FUNABEM, eu era um bom nadador, eu entendi que realmente ali tinha um obstáculo, não ia ter chance. Eu fui lá para pedir à chefia para mim trabalhar limpando os carros da sede. Para isso eu tinha que trabalhar à noite. Os carros saíam cedo. Então eu passei a trabalhar à noite limpando os carros, e de manhã eu ia pegar uma carona e ia até a Copacabana, e comecei a aprender curso de salvamento, e fiz um curso de salvamento, e quando chegou as minhas férias, eu fui trabalhar no Instituto Padre Severino, colégio de bandidos, de segundo ofício. Ali foi uma riqueza para mim, porque eu fui do primeiro ofício, de pessoas que eram órfãos, e eu não era órfão, de pessoas que eram abandonadas, eu não era abandonado, de pessoas que eram pegas perambulando na rua, eu não era uma dessas pessoas, roubando, eu também não era uma dessas pessoas. Então eu fui ali porque o ministro me internou ali na FUNABEM. Então naquele momento que eu estava naquele ambiente, eu pude conhecer
todos os detalhes, como eles são envolvidos, como eles evoluem dentro do crime organizado. Então, Angélica, eu tenho uma mensagem, eu tenho detalhes aqui para passar para vocês, que é bem interessante. Até que eu conversei com você, falei que não iria revelar. Exatamente. Eu, Sebastião, eu sou admirador do crime organizado dentro das favelas do Rio. É verdade. A sociedade, ela tem que aprender com o crime organizado. O crime organizado deveria ser estudado na universidade, porque é cruel. O crime organizado, ele consegue enxergar o meu filho com 8, 9 anos. Com 16 anos, meus filhos já estão trabalhando para eles, pegando em arma e defendendo a facção com a vida. E o Estado, ele só consegue enxergar os meus filhos, o maior filho da sociedade, aos 16 anos, e entra para prender, para matar. E é isso. E o crime organizado, ele é perfeito. Ele faz a capacitação da criança sem saber que está capacitando. E a criança é capacitada sem perceber que está sendo capacitada. De tão perfeito que é esse curso de capacitação. Então vamos imaginar que você é a traficante, Angélica. Então você está aí e eu sou aquela criancinha, estou passando para ir para a escola, sou orientado pelos meus pais para não parar perto de você, porque você é do mal, você é ruim, eu tenho que passar direto ali. Mas eu tenho que passar por ali. E você está ali com a sua arma vendendo a sua droga. E aí quando eu passo por você, eu passo escondido e rápido, com medo de você, porque você é do mal. Mas aí um dia eu estou passando e você faz assim para mim. Aí eu falo, poxa, ela é legal, ela não é do mal, ela falou comigo. No dia seguinte, eu vou timidamente, vou fazer assim para ver se foi comigo mesmo. E aí você faz assim para mim mesmo, olha, ela falou comigo, ela é legal mesmo. E aí eu vou ficar todo feliz que eu, uma pessoa do mal, que é ruim, não é mal comigo, e é minha amiga. E aí quando eu passo no dia seguinte, e você bota a mão na minha cabeça, oi, tudo bem? Você já é minha amiga. Aí você vai ali e compra um açaí ali para a tia Angélica. Aí eu vou lá comprar um açaí, você compra um para você também. Olha, ela me deu um. Ela não é tão ruim, minha mãe está errada. E no dia seguinte, compra uma quentinha. Você vai lá e toma R$ 5 para você. Aí o dono do morro vai chegar para você, estou precisando do menor para fazer uma parada, levar lá do outro lado, você não arruma não. Você, claro que sim. Sebastião, vem cá. Hoje você não vai para a escola. Você vai pegar a mochila, vai tirar tudo, né? Vai botar lá os pinos, as drogas, munição, o que quer que seja, e você vai lá e entrega para a pessoa que está esperando lá. Quando você chegar lá, você entrega e você ganha R$ 50. E aí você vai chegar na sala de aula e você vai, olha aqui que eu ganhei R$ 50. E aí, o que tu fez? Não, eu fui levar um negócio lá que a Angélica mandou e daqui a pouco você já é do tráfico. As crianças já vão começar a te respeitar porque você trabalha com a Angélica. Você fez um trabalho para o tráfico. E aí aquele garotinho que te dava uns cascudos passa a não dar mais. Aquele que tomava a sua merenda passa a não tomar mais. Então a autoestima, você passa a ser respeitado dentro da sua própria classe. E você ali, você não é nada, você só fez um favor, mas aquele favor ele tem um impacto muito positivo dentro da sala de aula para a criança, mas ele não percebe que esse impacto é negativo para a sociedade. Essa criança cresce e essa criança daqui a pouco já está tomando conta para aquele traficante tomar um banho ou fazer um outro favor no banheiro, ele dá uma olhadinha ali enquanto ele vai das drogas. Daqui a pouco, sem perceber, ele já está botando a arma na cinta,
sem perceber ele já está sendo escalado para dar um ataque no outro morro. E essa criança, ela passa a ser vista dentro da comunidade como um membro daquela equipe. E aí ele vai vivenciando ali, aí pega uma menina bonita igual você, Angélica, lá dentro da comunidade, aí tem aquelas mais feinhas que ficam para você assim, ó, eu vou cortar a sua cara, eu não vou com a sua cara, eu vou te dar porrada, eu vou te pegar, vou te estourar. Mas por quê? Porque os menininhos mais bonitinhos ficam de olho em você e não fica de olho nela. Então, isso já dá um problema enorme para você. Você é detestada por isso. Então, você, às vezes, se aproxima de um camarada que tem 1 quilo de nariz na cara, 2 quilos de beiço, feio pra caramba, e tá com você. Mas por quê? Você não quer ser cortada, não quer apanhar daquela menina. Aquela menina, a menina tem um braço que parece uma coxa. Então é difícil. Então, você, às vezes, está se aproximando daquele camarada por proteção. Não porque você quer se envolver, quer estar com aquela pessoa. Mas você está ali porque ali você vai se sentir mais segura. Aí a outra que gostava, que queria bater, passa a te amar. Aí te protege, não deixa nada acontecer com você. Então ela, é bom ser do tráfico. Então quando as amiguinhas mais bonitinhas, que são amigas delas, tá sofrendo uma pressão, vem para cá e apresenta a outras. Pô, o outro me apresenta a sua amiga. Daqui a pouco eles estão com as melhores meninas da favela. E aí, aquela criancinha que está ali fala assim, porra, esses caras pegam as melhores menininhas, por isso que é bom ser do tráfico. É um outro ponto positivo lá dentro. Então, aí o camarada vai para fora e aquele produto que está sendo preparado ali dentro, ele começa a se destacar. E aí ele chega na sociedade, aí ele mata aquele estudante, aquele camarada promissor, que está fazendo advocacia, e matou o cara. Tem que ter pena de morte. Olha, não pode, o Brasil não pode ser assim. Olha, tem que fazer isso, não pode ser cruel. A lei está muito blanda. Na realidade, não é nada disso. Aquela criança que matou, aquela criança é tão vítima quanto a vítima que ela fez. Porque naquele momento que ela estava ali pequenininha, andando naqueles becos, quem deu a mão para eles foi o tráfico de droga. O Estado não fez nada. Em nenhum momento a sociedade está enxergando isso. Aquela criança, ela está aprendendo ali a conviver com tudo aquilo. Ela está aprendendo a ser do mal. Não existe vagabundo bom. Vagabundo bom é vagabundo morto. Os caras querem na equipe pessoa que tem disposição, que recebe motivação o tempo todo. E a sociedade é tão inocente diante disso, que a sociedade, ela fala assim, tem que ter pena de morte, e vai com plaquinha, vai com roupa branca, bota cruzes as pessoas, e lá dentro da favela eles ficam assim, aquele otário foi o que eu matei, só dei uma bola dele, estava de vacilação, pedi a parada, ele não me deu, e ele fica lá, e os outros, pô, um dia eu quero matar também para minha morte aparecer na televisão. Então, a própria imprensa faz a mídia espontânea para o tráfico. Então, o tráfico, ele é perfeito, que ele consegue enrolar até as pessoas que estudaram, são universitários, são PhDs. Então, vocês têm que aprender muito com o crime organizado. Então, eu digo, é muito triste você viver o que acontece dentro das comunidades. Eu, Sebastião, eu copiei o mesmo modelo do tráfico de droga. Eu chego nas crianças, antes do tráfico, eu chego com 6 anos, levando esporte. É isso que eu queria, vou cortar o professor um pouquinho, mas era isso que eu queria que o pessoal ouvisse hoje do professor. Quando eu li a respeito desse pensamento de estudar o crime organizado, saber como ele funciona, como ele abraça a nossa criança, como ele ouve, como ele capacita, como ele incentiva, né, como ele dá voz para esse protagonista. Vamos dizer que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele é o protagonista, e ele dá voz para essa criança, claro, não é uma voz máxima, mas ele ouve onde ninguém ouviu, né, e consegue transformar isso numa ferramenta positiva, né,
para poder trabalhar relações de educação, relações de esporte, relações, né, de companheirismo, de competição positiva, porque existe a competição positiva, né, aquela que a gente comemora as nossas vitórias e não humilha as derrotas dos outros, eu acho que é bem isso. Mas uma coisa muito importante que o professor trouxe, não só para o professor de educação física, ou para o atuante no direito, ou para as pessoas na comunidade que vão ouvir a gente, é que onde o Estado abandona, existe um outro poder paralelo, que enquanto a gente não modifica ali, não tenta entrar, esse novo Estado, esse novo poder vai ditar as regras, né? E não adianta, de repente, depois que tudo está formado, aquelas pessoas já respondem a esse novo Estado paralelo, eu querer atuar com o meu Estado, porque daí não vai fazer parte da vida dele mais. O Estado teve omisso até ontem na minha vida. E agora ele vem falar para mim o que... Né? E eu sempre falei isso para os meus alunos, assim, se a gente não estiver lá, atuando, trabalhando, motivando, ouvindo aquelas vozes, aprendendo com eles, um outro Estado estará lá, fazendo isso que nós não fizemos, dando essas oportunidades que nós não demos. E daí, depois, eu chegar lá e falar assim, opa, vocês estão errados, né, professor? Eu acho que isso é bom ouvir, aquilo que foi o professor, ouvir de quem está lá dentro. Eu posso até falar isso para os meus alunos, de estudo, de ler, de vivenciar, de ver a sua história, posso fazer. Mas eu não estou lá dentro para falar essa realidade que o professor falou. Aprender com crime organizado, aprender com outros estados paralelos, é poder captar essa criança antes deles e ver o porquê que está funcionando. É igual quando a mãe fala assim, olha, droga faz mal, não é legal. Olha, não bebe não, que a cerveja é ruim, ela faz mal. Só que quando a gente vê eles tomando, tá todo mundo feliz. Tá todo mundo de boa. Como assim? Como assim faz mal? Né? É a mesma coisa do crime organizado. Como assim? Os caras fazem mal o tempo todo, mas ele consegue capacitar a minha criança, ele consegue ouvir minha criança, ele consegue dar um incentivo para minha criança, ele dá a relação de poder que ela precisava para ser respeitada, né? Que foi exatamente o que o professor trouxe. Né? Exatamente o que o professor trouxe. Então, eu sempre falei, o esporte, ele é um instrumento em si, ele não é o fim. Ele é um instrumento que eu utilizo para modificar vidas, mas ele não é o fim em si. Eu tenho que ter atrás dele o que eu quero formar dessa pessoa, o que eu quero formar dessa sociedade, e o que eu quero levar isso à frente. Então, eu tenho que ter muitos valores meus positivos dentro dele. E o professor teve muita coisa que foi ensinando, e professor, não é dó, não é dó de uma pessoa que teve o seu caminhar. É poder perceber que uma pessoa que teve o seu caminhar não olhou pelo lado negativo da coisa, mas sempre de como eu não quero ser tratado, como eu não vou tratar a outra pessoa, que oportunidades eu posso ter, sempre tendo essa visão e construindo esses valores que hoje o professor transmite para os seus meninos com certeza, né? Pode continuar, professor. Não, você falou, você foi perfeita na sua fala e é isso mesmo. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, ou vai ouvir depois, isso é interessante. A gente não pode ficar cego igual a justiça. Nós temos que estar com um olhar de águia na vida. E a gente entender que até um mendigo, eles nos ensinam. O mendigo nos ensina a que ponto não devemos chegar. Tudo, aquele viciado que está ali, que nem zumbi, eles nos mostram a que ponto não devemos chegar. Só não iniciarmos. Depois que estiver lá dentro, é muito difícil você sair. Então, como eu digo, o crime organizado ele é perfeito. Ele faz o marketing dentro da própria comunidade. Eles desfilam, que chama-se de bonde, pintado com as melhores armas, e vai bem devagar aquele grupo de mais de 50 homens, tudo bem armado, ponto .50, ponto .30, fuzil, e eles vão andando pela favela, e a sociedade fica vendo aquele desfile, as crianças ficam encantadas com aquilo, e diz, um dia, eu quero um dia ser desse bonde. É assim que as coisas funcionam. Então eu, Sebastião, dentro do esporte, inspirado nisso, de criar ídolos dentro da comunidade. Eu quero dizer que quando a minha mãe trabalhava lá no lixão do Jardim Gramacho,
Lá existe uma facção lá dentro. E um dia a minha mãe me apresentou ao dono do morro. Aqui, Lelei, esse aqui é meu filho. Taiquinha, esse aqui é o meu filho. A minha mãe apresentou o filho dela, os traficantes, e um ar de respeito. Eu fiquei olhando. Hoje eu entendo que era um ar de respeito. Mas naquele momento eu não sabia quem era aquela pessoa. Para mim era uma pessoa, não sabia que era tráfico. Mas foi, e ele botou a mão na minha cabeça, fala menor, fala menor. E saiu naquele olho vermelho e foi lá, seguiu armado lá para o trabalho dele. Então eu sou um camarada que observei tudo isso. Eu passei a copiar o crime organizado. Então eu conheci a minha esposa, ela morava dentro dessa comunidade, e eu, ao invés de tirá-la da comunidade, eu fui para dentro da comunidade. E aqui eu fui adquirindo os terrenos que tinham lá, e comecei a construção de um centro de treinamento aqui. Na realidade, eu queria fazer uma piscina, porque eu fui da natação. E no meio do caminho, eu trabalho no Colégio Pedro II, sou funcionário público federal. E um professor, Mauro, me apareceu com essa raquete aqui, fina, e eu tentei de adivinhar de onde era, que raquete era aquela. E eu ficava, poxa, não pode ser disso, não pode ser aquilo. Eu não aguentei e perguntei, professor, que esporte é esse? Aí ele disse assim, badminton. Aí eu, bad o quê? Badminton. Eu fiquei na mesma. E como é que é a bola desse negócio? Não, não é bola, é essa petequinha. Aqui. Aí, caramba, e como é que se joga? Tem que interceptar no alto. Então, igual frescobol, sim, eu jogava muito frescobol lá na FUNABEM. E eu quis experimentar. Olha, foi amor à primeira vista. Então, quando eu conheci o badminton, eu não conhecia ali a pedagogia do esporte. Eu não sabia ensinar esse esporte. Eu queria aprender para me divertir com as crianças e poder atrair elas para que a gente pudesse dar alguns palpites na sua vida. Se uma dessas crianças pudesse sair daqui e fazer o que eu fiz, já seria um vencedor. Então, em nenhum momento eu pensei em formar campeões. Mas eu queria iniciar esse trabalho. O que o mestre Isaías fez por mim foi muito importante, que já era para mim estar morto, porque muitos que não aconteceram isso foram por tráfico, foram roubar, estão presos, morreram, assassinados, subemprego, viraram mendigo. E eu estou aqui podendo contar essa história para vocês. Esse camarada que passou por tudo isso já foi dar palestra no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, já foi parar na China, o primeiro técnico do Brasil aí, numa Olimpíada. Esse camarada já foi aonde nasceu o badminton, na Inglaterra. Fui lá com um atleta, fomos campeões na Inglaterra. Então, eu já viajei para mais de 25 países. Então, não tenho pena de mim. Só entenda o caminho que eu segui e que esse caminho foi inspirado por uma pessoa boa. Então, como disse bem a professora Angélica, eu estive lá no meio e não me envolvi. Mas eu conheci os dois lados. Entenda que a criança que está dentro da comunidade, ela só conhece um lado. E ela vivencia o sucesso daquele lado. Ela tem ali exemplos o tempo todo. A gente vai ter uma oportunidade agora de levar esse projeto para mais duas comunidades, que é Cidade de Deus e Amaré. São facções muito fortes que tem lá dentro. Então o secretário nacional de esporte, o Marcelo Magalhães, já visitou aqui, está abrindo as portas, a gente tem parceria, a gente está estabelecendo com o SESC do Rio de Janeiro, já presta serviço no SESC de São Paulo. Então, são uma instituição muito séria dentro da área social e, felizmente, a gente está tendo essa aproximação com eles, que está muito positivo. Então, trabalhar nesse momento, expandir o nosso projeto nesse momento, eu tive que primeiro ir lá na Maré,
para falar com os traficantes. Então, tu imagina, eu sou de uma área de milícia, que é inimiga deles. E eu tive que ir lá na Maré. Então, eu cheguei na Maré e perguntei onde fica a Boca de Fumo. Aí fica no segundo quarteirão. Eu entrei dentro da favela. Falei que assim, aí eu vi a Boca de Fumo. Só de cara eu vi 7 fuzis, fora os que estavam espalhados, segurança da boca. Em cada, é uma bancada assim, tipo de feira, e tinha uns saquinhos, deixa eu ver se eu consigo mostrar o tamanho, mais ou menos assim. Pelo meio, acima do meio, tinha nota de 50 a 100. E vários pininhos de cocaína, o chefe de família vindo comprando. Então, aquele saco de dinheiro, quem passa na rua, os familiares, as pessoas, as famílias, vendo aquela quantidade de dinheiro, eles falam assim, cara, é bom ser do tráfico, o tráfico dá muito dinheiro. Então é um marketing espontâneo que eles fazem, e sem perceber que estão fazendo. Eles querem mostrar realmente que tem poder, tem dinheiro, tem tudo. E eles conseguem realmente seu objetivo. Então eu, copiando, eu chego nas crianças com 6 para 7 anos, e com 9, 10 anos essas crianças já estão campeões brasileiros, já viajando para o Brasil, para o mundo. Eu estou indo dia 12 para o México, com 4 atletas para jogar o Pan-Americano, e sendo que estamos indo sem eles perceberem como favorito. Tem chance da gente voltar com medalha de ouro. Nossa, não é arrogância de dizer que a gente tem chance, porque nós temos 28 títulos pan-americanos, 45 sul-americanos, 3 títulos europeus e os 2 que foram para as Olimpíadas. E ainda tem mais um que vai para as Olimpíadas agora de Tóquio. Então nós temos uma metodologia segura, autoral, que eu que inventei tudo isso, essa forma de dar treino, até porque a gente não tinha acesso à pedagogia desse esporte. E eu estava conversando anteriormente com a professora Angélica, ela falou sobre um aluno que levou o badminton para uma determinada escola e foi criticado por estar trabalhando com esporte elitizado. Mas não existe, eu estava falando com ela, não existe um esporte de elite. Esporte é esporte, qualquer que seja. Existe aquele esporte que o pobre ele não tem acesso pelo poder econômico, mas ele é tão competente quanto. Existe aquele aluno dentro da comunidade que é pobre, que poderia ser um advogado, um engenheiro, um cientista, tudo aquilo. E ele está tendo chance de ser um soldado do tráfico, um guerrilheiro, porque a sociedade está permitindo isso. Enquanto tivermos a sociedade, por exemplo, foi gasto aqui 1,2 bilhão para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Mas não me perguntaram como é que eles deveriam fazer isso. Simplesmente aquelas pessoas que estudaram toda a estratégia, não, que nós vamos fazer, que vamos nada, fizeram nada, piorou. Na hora que eles entraram com as UPPs expulsando, eles foram para regiões onde não tinham tráfico e se instalaram, montaram facções. Então eles estavam atacando o produto. O que é o produto? O cara já pronto, aquilo que o professor André falou com muita mestria, atacando o produto. O produto, quando você destrói ele, a fábrica vai mandar mais. Então, na realidade, nós temos que atacar a matéria-prima. A matéria-prima é a criança. Exato. Então, se você chegar na criança, mostrar coisa boa para ela, ela não vai escolher a coisa ruim. Ela tem esse discernimento. E é muito bacana, professor. Temos que aprender com o crime. Exato. A gente precisa aprender, né? Como funciona essa estrutura. Quem está aqui fora, né? Aprender a necessidade realmente daquela comunidade, o que ela está precisando para ser trabalhada. A gente precisa aprender a realidade, precisa ouvir as pessoas que convivem no dia a dia para poder investir, como o professor falou, investir de uma maneira eficiente, que realmente a gente vai trabalhar a matéria-prima e não o produto, né? Trabalhar a violência com violência só gera violência, afasta aqueles que estão na violência, como o professor falou, que foram para outras comunidades e se instauraram e depois voltaram.
Né? Então, assim, a realidade local mesmo, ninguém conhecia ao ponto de realmente saber o que fazer. Né? Ninguém foi ouvir lá o Sebastião e falou, olha, professor, e aí, como que a gente pode investir no seu projeto para que esse trabalho que o senhor faz maravilhoso se expanda? Ninguém foi falar, não, nós não vamos trabalhar dessa maneira, a gente vai levar a violência para tirar a violência. Né? Eu acho que isso é a parte importante, e uma coisa bem legal que o professor trouxe, quando esse aluno meu falou em relação ao esporte elitizado. Né? A gente sempre fala, quem trabalha com esporte sabe, esporte não tem parte social, rico, pobre, não existe. O esporte não tem relação de gênero, também não tem. Ele é um instrumento que eu posso utilizar para dar possibilidades. E o badminton, muito bacana o badminton, claro que tem outras modalidades que fazem a mesma coisa, ele não distingue e não separa gêneros. O homem e a mulher, eles podem trabalhar juntos. Né? O badminton é uma modalidade que eu consigo trabalhar o misto. Então, eu consigo potencializar uma coisa que está tão dividida na nossa sociedade, que esse binômio homem e mulher. O badminton resolve esse problema. Ele começa a falar assim, olha, meninos e meninas, vocês conseguem atuar juntos, ó, para serem campeões. Então, assim, o badminton, quem nunca ouviu falar, quem nunca viu ele em trabalho, acaba esquecendo que ele não é só o esporte é um instrumento, mas o que eu posso trabalhar em relação a ele? Né? Eu não vou ter o potencial físico perfeito para ele, pode ser o baixo, o alto, pode ser o negro e o branco, pode ser o homem e a mulher. Né? Eu conseguindo trabalhar isso, usar isso como instrumento, e não só pensando no esporte, mas relações de valores, né, professor? Isso que é o importante dentro também do esporte. Que o badminton trouxe isso e está trazendo, né? Eu vejo essa importância e as outras áreas começarem a compreender o poder do esporte nessa relação. Né? Hoje o professor traz ídolos, traz exemplos para que as crianças que talvez só vissem a possibilidade do futebol chegar à frente, ver que em outra modalidade ela também pode chegar. É aquele garoto, aquela menina que não tem o perfil do futebol, que ele se encaixou bem no badminton, ele pode voar. Porque quantos alunos a gente perdeu achando que só o futebol levaria para o poder, à frente, sucesso? E ele não tinha o perfil do futebol, mas ele tinha o perfil do badminton, ele tinha o perfil do rugby, ele tinha o perfil do handebol, ele tinha o perfil de tanta coisa. Só que faltou levar para ele isso, e o professor leva possibilidades, né? Isso que, e em todas as áreas, como disse o professor, na ciência, se levar a possibilidade, na área jurídica, se levar a possibilidade. As pessoas estão aí precisando de possibilidades e chances que se aplique a dignidade da pessoa humana, que leve o direito à educação, o direito ao lazer, o direito ao esporte, o direito à saúde, né? Para que essas pessoas possam se desenvolver também. É possibilidades, né, professor? Possibilidades. É verdade. Então, você falou muito bem de vários esportes que poderiam estar dentro da comunidade. Digo que o esporte é uma ferramenta importante para você levar imediatamente, para você transformar a vida. E você, ao invés de fazer o que é ensinado dentro das universidades, introduzir competição dentro dos esportes, de projetos dentro da comunidade, exclui. Você deveria fazer o contrário, você deveria estimular a competição, mas levar todos os esportes, porque a competição ela é saudável, a competição ela vai te mostrar, você perdeu, e aí você vai fazer uma reflexão, por que eu perdi? Eu perdi porque na hora da prova eu fiquei nervoso, e eu acabei não entendendo aquela pergunta. Eu acabei respondendo porque já estava o tempo acabando. Então, você vai ter uma outra oportunidade depois de fazer uma outra prova. E assim sucessivamente. Quando você tem um torneio um dia, daqui a 2 meses você tem outro torneio, você vai errar nesse, opa, no próximo eu não posso errar igual. E aí você vai aprendendo, você vai levar essa lição do perder, do ganhar para a vida. Você não ganha sempre na vida. Então, o esporte ele te dá o resultado imediato. Para uma criança da comunidade que está estudando, se você perguntar para ela se ela quer estudar ou brincar, ela vai dizer, eu quero brincar. Eu não quero estudar. Mas o mais importante é o estudo. Só que
Você tem que mostrar para ela o valor do resultado. Por que, que você colheu esse resultado? Olha por que, que o fulano atingiu esse resultado. Porque ele trabalhou, ele não faltou, ele cumpriu, ele foi mais responsável, ele foi mais concentrado dentro daquilo que ele... Você não, você brincou, você faltou, você desviou o foco, você fez isso. Então, vamos fazer diferente e você vai colher um resultado melhor. E isso, sucessivamente, é isso que acontece no dia a dia. Então, eu costumo falar que quando as pessoas raciocinam que não deve estimular a competição dentro de um projeto social, de qualquer coisa, eu vejo essa pessoa como uma pessoa incompetente. Até quem estudou, quem estava na universidade, que teve essa ideia, as pessoas que conversam sobre isso, são pessoas que deveriam rever o seu conceito. Porque se ela está conversando sobre isso... Em relação à competição, é uma coisa bem interessante, da competição olhada por um olhar positivo e um olhar negativo, né? Eu acho que a partir do momento que o professor traz em relação à competição de me olhar, né, aprender com os meus erros, conseguir agora trabalhar o meu psicológico, a relação de tempo, o meu treinamento que deveria ser melhor, as minhas condições. E uma coisa, professor, que eu sempre pensei assim, sempre falei com meus alunos eu não posso ver aquela pessoa que está do outro lado da quadra, por exemplo, ou do outro lado do campo, enfim, como o meu adversário e meu inimigo. Ele é o cara que joga comigo e faz o espetáculo acontecer. Deixa eu te fazer essa... Ele enxerga a sociedade como o leão vê a zebra, a gazela, o gnus, como presas. Potencial deles se darem bem. Coisas frágeis que eles podem atacar, capturar, prender, roubar, matar. Então, o crime organizado ele vê isso. A sociedade assim. Eles não vê com bons olhos. Então, para matar, pode ser grávida, criança, tudo. Eles têm que ser assim. Incrível. Mas, dentro do processo que a gente estava falando de competição, se você me permitir, só o fato de você ter disputado com milhões e conseguido atingir o óvulo, a bandeirinha e nascer, ali você já é um vitorioso. Então a sua vida, a partir dali, ela já é competição o tempo todo. Você compete pela melhor posição na sala, com a sua irmã pelo melhor brinquedo, pelo carinho dos pais, da mãe. Você cresce dentro de uma competição de querer tirar as melhores notas, de querer fazer parte de uma equipe representativa. Você para o destaque dentro da tua escola, dentro da sua cidade, etc, etc. Então a vida é uma competição pelo seu cargo, pela sua profissão. De galgar, você vai estudar mais para fazer doutorado e mestrado, porque você quer realmente subir. Isso é uma competição com você mesmo e às vezes com outros. Então eu vejo isso que aconteceu comigo, eu travei uma competição comigo mesmo desde o início, na parte educacional. Quem me ensinou a jogar, a ensinar badminton, foi o próprio aluno. A gente estava conversando sobre isso, professora Angélica. Isso é interessante. Eu não conhecia a pedagogia do badminton, mas eu quis ensinar. E eu tinha que ter um cuidado enorme, porque você encontrava alunos ali que tinham dificuldade e eu não tinha ferramenta nenhuma para poder fazê-la avançar. Então eu tinha que ter muito mais atenção. E era aquela que me interessava. Não aquele que avançava muito rápido no esporte. Aquele ali ia me fazer queimando todas as etapas possíveis. Então eu poderia estar com ele lá na seleção brasileira e dizer que eu formei ele. Não. Ele é que foi lá. E se for reparar, eu estava cheio de, que nem queijo suíço, cheio de buraco. Então nós temos que ter cuidado com todo passo que a gente dá, avaliar realmente o terreno, saber se tem buraco, se tem uma ribanceira, se eu posso prender, se tem cobra que pode ficar embaixo das folhas. Então, tudo que você for fazer, para que você tenha sucesso, você tem que analisar o obstáculo que tem à sua frente.
não querer bater de frente com o obstáculo, ultrapassar ele na margem, sempre tem um jeitinho da gente poder. Então, é desse jeito que nós conseguimos construir essa instituição que hoje ela está aí a serviço. E uma coisa que você falou bem, uma coisa que eu tenho que passar para você de informação, é que você tem um projeto desse forte dentro de uma comunidade que é sucesso e passa por uma dificuldade enorme. Por exemplo, aqui, nós durante a pandemia distribuímos 110 toneladas de alimento. Cesta básica aqui. 110 toneladas, é muita coisa. Mais de 1.700 famílias cadastradas aqui. E os nossos alunos descarregam os caminhões, fazem todo o processo de entrega. A gente dá uma contribuição muito significante para a nossa comunidade. Agora, você vê 45 milhões dentro de quarto que era de um determinado partido. E aí você vê um projeto desse, eu, Sebastião, dando aula de manhã, de tarde e de noite. A gente não tem mais professor. A gente tinha um prédio aqui. Eu estou aqui numa sala que tem 4 andares. É o nosso prédio da educação. A gente era apoiado por uma empresa e mudou a presidência do Instituto e ela não quis investir em competição. Ela quis investir em capacitação para o mercado de trabalho. Ela me perguntou, você tem algum trabalho de capacitação para o mercado de trabalho? Eu falei, eu já faço isso. Eu capacito as crianças quando elas estiverem com 15, 16 anos, você leva ela para o mercado que você quiser. Agora, eu não posso pegar uma criança que está no mercado profissional do crime organizado e querer capacitar ela, levá-la para qualquer um outro trabalho que ela vai ficar rindo. Não, não preciso estudar, não preciso trabalhar, eu já ganho dinheiro com o tráfico. E ela não está preparada para ser guerrilheira. Então, na realidade, nós temos que aprender, sim, com os erros nossos, não dos outros. Nós temos que olhar para todo o sistema e falar por que isso não está funcionando. Porque tudo que você for fazer na vida, você fizer a pergunta, por que eu estou fazendo isso? Você vai encontrar a resposta. Se você vai fazer alguma coisa por fazer e sem questionar o porquê, não com quem está te passando as informações, mas com você mesmo. Por que eu estou fazendo educação física? É isso que eu quero? Por que eu quero isso? Então, por que eu estou fazendo essa live? Bom, quando eu fui convidado, quando a professora Angélica me passou as informações, o que ela queria para o seu público, eu só tenho que parabenizar pela iniciativa, porque ela está cuidando de todas as pessoas. Ela está querendo levar uma realidade de vida diferente. Ela está querendo levar informação que para alguma pessoa, alguém vai pegar isso e legal, eu não tinha visto dessa forma. É uma visão diferente, é um questionamento diferente, é uma experiência diferente. Isso é uma verdadeira professora. Ela não é uma professora limitada, ela busca algo que possa contribuir com a evolução das pessoas. E parabéns, professora, porque é dessa forma que fizeram comigo essa experiência, eu aproveito de todas as maneiras. E é ela realmente que nos leva ao topo da pirâmide. Exatamente. Então, eu sou muito honrado, fiquei muito feliz de estar participando, e de estar participando, né? Não terminou, mas muito feliz mesmo, porque em nenhum momento nós falamos em dinheiro, e eu só fiz a pergunta porque quando eu conheci o projeto, é claro que eu quero participar, porque quando a gente divide a nossa história, é sinal que a gente quer a inclusão, a gente quer que as pessoas entendam também a nossa realidade. Então, tomara que a minha história ela sirva de inspiração para outras pessoas, para vocês dizer assim, eu posso fazer diferente, eu posso partir para o desconhecido. Eu não preciso ficar preso a livro. O que é um livro? Livro são pessoas que estudaram numa escala de 0 a 10, essa pessoa estudou até 8. Aí eu vou estudar o que ela estudou até 8, e ali eu vou fazer as minhas observações, vou criar uma tese ali dentro e vou até o 9.
Daqui a pouco vai ter outras pessoas que vão estudar até o 9 e vão ir até o 10. E assim sucessivamente. Tem hora que você tem que partir para questionar o processo de ensino também. Por que não? Será que o alimento que estão me dando, eu que sou cachorro, estão me dando alface, tá certo? Não. Eu acho que alimento de cachorro é de cachorro, alimento de porco é de porco, de pássaro é de pássaro e etc. Então a gente tem que saber para que tipo de alimento eu tenho que entregar. Se eu vou dar um alimento de cachorro para o boi, ele não vai comer. Ele vai comer verde, alfafa, milho, algumas coisas que vai ser importante para o desenvolvimento dele. Então, às vezes, determinados alimentos que estão sendo ensinados dentro das universidades, pessoas que são limitadas acreditam que tem aquele superego. Se eu sou o professor, não, o que eu ensino é certo. Não. Quando eu tenho um encontro com um aluno, eu quero trocar essa experiência com o aluno. Eu tenho que descer ao nível do aluno para me alcançar ele e trazer ele para o meu nível. Se eu enxergar que eu sou o cara, eu vou ter uma barreira muito... Eu estou colocando uma barreira entre eu e ele. Vai ser difícil ele avançar. Então, em tudo na vida, é assim. Dentro da FUNABEM, por exemplo, o serviço social que funcionava, é aquele serviço social que chega, por exemplo, lá dentro do Pátio Severino como bandido. Porra, qual é, vagabundo? De novo aqui, cara? Tá preso de novo, mané? Tá de vacilação? A serviço social falava assim com o indivíduo. Chega aí, vamos trocar uma ideia. Agora, aquelas que falavam, filho, vem cá, filho. Quando chegava lá no pátio, eles comentavam comigo. Alunos falavam de tudo comigo. Sabe por quê? Porque eu fui ex-aluno da FUNABEM. Lá eles me viam como um irmão mais velho. Então eles revelavam coisas para mim que não revelavam para o serviço social, com medo de atrapalhar a liberdade deles serem presos e não ir para fora. Então eu conversava com eles de tudo um pouco. Falava, pô, aquela serviço social é chata pra cacete, cara. Pô, a mulher fica de bababá, pô, que negócio é esse? Aí aquela outra morre, você queria que... Pô, aquela ali é mó sangue bom na gíria. Então, eu estava falando, quando eu cheguei lá na Maré, aí eu cheguei na Maré e falei assim pro cara, lá na boca, falei, quem é o frente aí? Aí o cara falou, o que tu quer, compadre? Eu falei, eu quero falar com o frente. Pô, fala com o cara ali. Aí eu falei que assim, pô, cara, sabe o que está acontecendo? Estou para fazer um projeto aqui do governo federal. E eu moro numa área de milícia, que são inimigas de vocês. Os caras arregalaram o olho, mas olharam para minha cara e falaram assim, pô, cara, fica tranquilo. Pode vir aqui fazer o teu trabalho, que aqui a gente não se mete com o trabalhador, não. Aqui, qualquer oportunidade que chega para nossas crianças, a gente dá maior apoio. Cara, vagabundo não quer que o seu irmão, que seus filhos entrem para a profissão deles. Eles protegem. Entra quem quer. Eles também não gostariam de estar ali. Qualquer projeto que chegue para lá, eles abraçam. Eles não criam problema. Então a sociedade, a gente perde uma grande oportunidade de estar apoiando projetos dessa natureza. Não pode deixar um projeto como a Miratos passar dificuldade. Nós temos que potencializar isso. Nós temos que botar não só o projeto Miratos de badminton. Olha, lembra que quando eu comecei para fazer o badminton, eu não queria um esporte de competição. Eu coloquei o badminton aqui porque era divertido. Eu queria que fosse uma coisa agradável para eles se divertirem, pudesse convidar os amigos e assim a gente trabalhar junto. Mas eles vieram com tanta vontade, como tem federação, se você fizer um bom trabalho, por que não você desenvolver eles e eles aproveitarem as outras oportunidades? Nós temos mais de 10 crianças aqui ganhando Bolsa Atleta nacional e internacional. E se eu não tivesse introduzido a competição, eles seriam excluídos dessa oportunidade de ganhar um Bolsa Atleta de R$ 950 a R$ 1.850 por mês. Tem criança aqui que tem iPhone e a família não tem condição de comprar. Ele comprou com o dinheirinho do Bolsa Atleta dele.
Tem criança que está viajando para fora do país. Nós estamos com 2 aqui contratados por um clube da Dinamarca. Estão lá trabalhando, competindo pelo clube. E se eles não tivessem competido aqui, como é que eles chegariam lá? Então, há uma contradição. Quando você estimula a um curso de capacitação de cabeleireiro, de qualquer coisa, é para essas crianças poderem chegar, esse profissional, um dia ser profissional e ganhar o seu dinheiro. Quando você estuda para ser advogado, você pensa em no futuro ganhar o seu dinheiro, defender a causa. Ou se você fizer o esporte, você não pode sonhar em defender o seu país? Ah, não, não pode estimular a competição. Como assim? Isso é competência, pensar dessa forma? Como é que você vai dizer, não faça isso? Não, tem que saber como faz. Bom, é isso. Se deixar até amanhã. E o duro é assim, né? Eu sou apaixonada por isso, mas a gente tem que chegar no fim. Mas é bem que o professor falou mesmo. Quando a gente faz a coisa bem feita, começa a fazer o caminhar, as pessoas começam a se sentir motivadas, a coisa começa a crescer, ele tem que ter um fim do túnel, ele tem que saber que ele vai chegar a um determinado caminho, ele precisa ter esses atletas que são líderes, que são exemplos, que são possibilidades, e o mais legal é que eles veem isso dentro da casa deles. Eles sabem que eles podem chegar, que eles têm potencial, que não vai ter nada que impeça eles chegarem, senão eles mesmos. Né? Que não vai ter as barreiras sociais, as desigualdades, os impedimentos. E por isso é importante ter esse profissional. O esporte ele tem isso, ele tem essa meta de alguém chegar a profissional se quiser. Bem como se eu, quando criança, quiser ser um advogado, uma professora de educação física, eu vou construir degraus e eu vou batalhar para chegar lá. E é necessário que tenha. Veja, professor, só dos seus meninos, eu não fui para nenhum lugar fora do país. Nunca fui. E eles estão tendo oportunidades que, quem sabe, um dia eu terei. Né? Então, assim, as possibilidades, elas estão nas pessoas, nas oportunidades, né? No que aparece, poder agarrar isso com toda a força e ir atrás. Então, assim, tá para todo mundo. Tá para todo mundo a coisa, né? E deixa eu ver que travou de novo, que eu já vou encerrar. O professor falou tanto, né, da honra de estar aqui com a gente e para as pessoas mais tarde ouvirem o que a gente tem a dizer, mas a honra é toda nossa, né, de trazer uma pessoa que faz o diferente, quer levar oportunidades e que trouxe a sua história real para nós. Bom, pessoal do podcast que vai ouvir depois no Spotify ou que vai ouvir no YouTube, espero que tenham gostado da nossa conversa hoje com o professor Sebastião de Oliveira, que tem um baita de um projeto na comunidade Chacrinha, lá no bairro, na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Tá? É um projeto que eu acompanho já há muito tempo, que é levar o badminton para as crianças, é levar uma modalidade olímpica, né, e formar campeões. E o menino dele está agora na Olimpíada de Tóquio, vai representar o Brasil no badminton. Professor, voltando, falei do seu menino, viu? E o pessoal que for assistir as Olimpíadas de Tóquio tenha certeza que o representante nosso brasileiro é filho do projeto, é filho do professor Sebastião, né? E é o cara que vai defender a nossa camisa lá, né? Levar a história do projeto, levar a história da comunidade, levar a história dessas crianças que sonham, né? Porque alguém acreditou que os direitos à educação, o direito ao esporte, ao direito à criança ser ouvida e ser protagonista, valia a pena bater e correr. E, pessoal, quem estuda direito, é isso que o direito tem que funcionar. Ok? Eu vou me despedir agora do pessoal, mas fico aqui com o professor Sebastião ainda. O professor Sebastião se despeça do pessoal, mas eu fico um pouco depois com o professor aqui. Professores, ouvintes, professora Angélica, a todos vocês, muito obrigado pela paciência. Parabéns por aceitar participar. Parabéns pela paciência de estar conosco. Queria agradecer a oportunidade. Parabenizar mais uma vez você, professor. Você faz a diferença. Você tem que estar nesse local o seu melhor. E a sociedade precisa de pessoas assim que fazem a diferença. Queria convidá-la para quando estiver no Rio de Janeiro poder vir aqui visitar
conhecer pessoalmente. Queria convidar todos vocês que vieram ao Rio de Janeiro, não esquecer de entrar no contato com a professora Angélica. Posso deixar o meu contato também, mirados.org, entrar no nosso site, nos visitar, entendeu? Para conhecer um pouco de uma nova dessa realidade. Aqui a gente recebe ministro de Estado, secretário especial, cônsul dos Estados Unidos, cônsul da França, cônsul, a gente recebe, e ficaria muito feliz de conhecer vocês. Não importa o título que qualquer pessoa. Obrigada, professor. Então, pessoal que segue aí, segue no Spotify, segue no YouTube para ouvir o professor Sebastião falar da realidade dele e como ele aplicou o princípio da dignidade da pessoa humana nos projetos sociais que ele segue e na vida de todas aquelas crianças. Pessoal, até mais.